A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. E neste vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o perdão. Algo que muitas pessoas ainda não têm um entendimento. E que é de suma importância para a nossa vida espiritual. Meu nome é Pastor Denis Fernandes e faço esses vídeos aqui com muito amor e carinho para crescimento de todos nós, tá bom? O texto a compartilhar nesta hora é um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21, que diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta contra os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele e a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida lhe fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Esse texto aqui ele é um texto muito interessante porque a expressão 70 vezes 7 ela é tirada do seu contexto. Eu vi muitas pessoas fazendo conta, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Né? E aí pega a calculadora e 70 vezes 7 e tudo isso em um dia. Não é esse o contexto. Essa passagem que está falando sobre 70 vezes 7, ela está junto com uma parábola. Ela faz parte de um contexto. E esse contexto está usando uma linguagem de figura que se chama hipérbole. O que essa linguagem de figura representa? Representa exageros. Hipérbole é exageros. Então, 70 vezes 7 significa: quantas vezes eu preciso perdoar? Sempre. Você precisa perdoar exageradamente. Nós lemos parte de um texto que um homem devia muito dinheiro. A palavra de Deus aqui no capítulo de número 18 diz que ele devia 1.000 talentos. E 1.000 talentos de ouro, vamos supor, é muita coisa. É a mesma coisa que 150.000 anos de trabalho ganhando um denário por dia. 150.000 anos de trabalho. É a mesma coisa que 50 bilhões de dólares. Você percebeu que é um exagero essa dívida? Essa dívida é uma dívida exagerada. Esse homem não tinha como pagar a sua dívida. Essa dívida era tão grande e tão impagável, e quando o Senhor desse homem chegou a ele, cobrando ele da sua dívida, ele se prostra, ele roga e ele pede misericórdia. Tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa uma dívida que eu não consigo pagar, me perdoa a minha dívida, porque a minha dívida é uma dívida eterna, perdoa a minha dívida que é tão grande, é a mesma coisa que 150.000 anos de trabalho, é a mesma coisa que 50 bilhões de dólares, eu não consigo pagar. E o Senhor daquele servo que representa nessa parábola o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo,
perdoa uma dívida impagável. Essa dívida impagável eu e você tínhamos. Se Jesus Cristo não pagasse as nossas dívidas na cruz do Calvário, nós não conseguiríamos pagar as nossas dívidas. A nossa condenação era certa. O inferno era o único lugar que nós tínhamos como merecimento. Mas Jesus Cristo, ele perdoa-nos, pagando as nossas dívidas. E a partir do momento que ele paga as nossas dívidas, ele nos livra de uma condenação eterna. Esse texto está falando sobre o perdão. Uma dívida tão grande, esse Senhor perdoou. Aí o homem perdoado, ele tinha uma pessoa que devia para ele. Mas essa pessoa devia só 100 denários, 100 dias de trabalho. E ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável. Mas agora ele estava cobrando um homem que devia 100 denários. Ele foi perdoado de 50 bilhões de dólares, de 150 mil anos de trabalho. Mas agora ele está cobrando 100 dias de trabalho, 100 denários. Um trabalhador normal daquela época ganhava 1 denário por dia. E esse homem faz o que ele fez para o seu Senhor. Esse homem roga e diz: me perdoa, eu vou pagar a dívida, eu não tenho como pagar a dívida agora, mas eu vou pagar, me perdoa. E ele disse: eu não perdoo. Ele tinha acabado de ser perdoado, mas ele não estava perdoando. Na continuidade desse texto, eu não li porque é um texto longo, o que acontece? Alguns homens que ouviram e viram ele cobrando aquela pessoa que devia a ele 100 denários, leva a notícia ao Senhor. E o Senhor chama ele de volta e julga ele, porque ele foi perdoado e não perdoou. E no fim desse texto, o homem que devia 100 denários, ele acaba sendo livre. Mas aquele que foi perdoado de uma dívida impagável, por não perdoar o seu irmão, termina condenado. Eu quero falar um pouco sobre perdão, algo bem rápido. Não existe relacionamento com Deus sem perdão. Perdão é uma condicional. Jesus Cristo ensinando, dizendo ali sobre um modelo de oração, no capítulo 6 do Evangelho de Jesus mesmo, escrito por Mateus, a partir do verso 9, onde ele diz: quando vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nós paramos aí, mas tem o verso 14. E o verso 14 está falando que todo aquele que tiver misericórdia do seu irmão, Deus também vai ter misericórdia dele. Mas se não tivermos misericórdia do nosso irmão, nem tampouco o Pai que está no céu terá misericórdia de nós. E aí termina o texto. Nós pulamos um versículo. E dentro desse contexto da oração que Jesus ensina, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos. E no final desse texto, se tivermos misericórdia, o Pai também tem misericórdia. Perdão é uma escolha. Você precisa escolher perdoar. Porque quando você não perdoa, você também não pode clamar o perdão de Deus. E a pergunta é: o que é você sem perdão de Deus? Nós lemos uma parábola que um homem tinha uma dívida impagável e ele rogou ao seu senhor. E o seu senhor perdoou ele de uma dívida impagável. Mas depois ele não perdoou um homem que devia a ele 100 denários. E por ele não perdoar o homem que devia 100 denários, ele volta a ser julgado e condenado. E assim é para todos nós. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, precisamos perdoar. E Pedro pergunta: até quantas vezes
Eu vou ter que perdoar até 7 vezes, o número completo, o número 7, o número da perfeição. Jesus diz mais que a perfeição, mais que o 7, 70 vezes 7. Você tem que perdoar sempre, é uma hipérbole. Você tem que perdoar em todo tempo, você tem que perdoar em todo lugar, você tem que perdoar todas as pessoas, você tem que perdoar todos aqueles que te afligiu, porque a sua dívida também era impagável. Você merecia o inferno, igual eu merecia o inferno, mas Jesus nos perdoou. E quem somos nós para não perdoar? Por isso, se eu fosse você, eu corria para o teu pai. Se você tem problema com ele, perdoa ele. Corre para tua mãe, perdoa tua mãe. Mãe, perdoa teu filho. Irmão, perdoa teu irmão, perdoa tua irmã. Parentes, perdoa os teus parentes. Funcionário, perdoa o teu patrão. Patrão, perdoa o teu funcionário. Porque Satanás, ele usa um laço dentro de uma condicional. E ele sabe quando você não perdoa, você também não tem o perdão. E nós, sem o perdão, sem as nossas dívidas pagas, nós não temos a eternidade com Deus. Perdoa. Perdoa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E que o perdão de Deus esteja nos vossos corações. Entenda uma coisa, a sua dívida era impagável. Jesus te perdoou. Quem é você para não perdoar o teu irmão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.